das Sombras é conhecido por sua aparência tranquila e cristalina, mas poucos ousam descer suas águas em uma canoa. Dizem que ao longo do percurso a realidade começa a se distorcer. Às vezes as margens desaparecem e a densa névoa que se ergue parece sussurrar segredos antigos. Os remadores juram ter visto cidades submersas surgindo por instantes, criaturas de olhos brilhantes espreitando das profundezas e portais se abrindo por outros mundos. Cada trecho traz novas visões, sonhos que se tornam tangíveis ou pesadelos que ganham vida, transformando a jornada em uma perigosa travessia entre o real e o impossível. Quer então entender como você pode colocar, tanto fisicamente, narrativamente e diversos outros aspectos, rios e lagos dentro do seu mundo fantástico? Então sim, bora! Alô, Ibis, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de trazendo algumas técnicas literárias para deixar o seu worldbuilding cada vez mais legais, mais profundos, criativos e diversos elementos. Hoje irei falar um pouquinho sobre rios e lagos, que é uma estrutura tão simples, tão leviana, mas que muitas vezes faz algumas diferenças dentro do seu mundo fantástico. Uma coisa é de grande diferença entre a construção física de rios e lagos e construções temáticas narrativas dos seus rios e lagos. De uma forma geral, se você quer entender como funciona uma estrutura lacustre ou, no caso, um rio, de como funciona todos os seus aspectos físico-químicos, eu posso fazer futuramente um vídeo mais técnico explicando como funciona cada um desses aspectos. O que é isso de gravidade, as ondulações de rios ou umas outras coisas para deixar um pouco mais profunda, realista e deixar você um gatilho da especialidade dentro desse aspecto. Porém, de uma forma mais geral, eu vou falar um pouquinho como construir de forma mais narrativa, com quesitos mais fantásticos e de plot. Então, no caso aqui, vou falar mais nesse aspecto. Então, se por acaso realmente você quiser algo mais técnico, mais construturalmente técnico, deixe aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico ou, dependendo do que for, alguns shortzinhos explicando sobre mais algum desses aspectos, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre rios e lagos e as suas estruturas narrativas de plot, personagens e aspectos de cenário. O primeiro ponto interessante que eu quero trazer para vocês é rios e lagos como recursos e conflitos. Uma coisa interessante quando a gente fala sobre estrutura de rios, principalmente, ou lagos em regiões mais desérticas ou áridas, é porque a estrutura humana, ou pelo menos as criaturas que dependem dessa água, estão normalmente perto. Então, muitas vezes, quando a gente vai construir mapas, principalmente, é onde eu vou colocar a minha cidade. Normalmente precisa ser colocado em regiões que precisam ter um recurso de água muito bem abundante. Normalmente em percursos de rios, em transições, em perto de nascentes, em regiões de foz, ou no caso de algum lago, ou pelo menos em algum caso de ter um lago subterrâneo ou um rio subterrâneo que possa ter essa quantidade de água próxima e relativamente perto para ter uma sobrevivência dessa sociedade. Claro, se é uma vila ou um agrupamento um pouco menor, você pode ter um certo distanciamento, porém, quanto maior a cidade, maior a quantidade de pessoas ou de seres vivos que precisam dessa água, ter esse rio, esse lago próximo faz toda a diferença. Então, considerando esses fatores, recursos de transporte, de alimentação, de sobrevivência, de movimentação de uma maneira geral, é interessante colocar esse tipo de estrutura dentro do seu rio. Então, rios e lagos que possuem essa função narrativa de construção de conflito, construção de necessidade, faz todo sentido. Principalmente porque se você por acaso está na nascente do rio e tem uma cidade na foz do rio ou no caminho e por algum motivo, depois que o rio passa pela sua cidade, você envenena de alguma forma, você tem o controle da vida e da morte de todas as outras cidades que estão no decorrer do rio. Se por acaso você fez uma maldição no rio ou uma maldição no lago, você tem todos os conflitos interessantes para controlar a população ou as criaturas que dependem dessa água. É interessante a ideia de controle, principalmente estrutural ou de guerra em cima desses rios e lagos, principalmente pelo fato de que a água é a necessidade da vida. Indiferentemente do misticismo, diferentemente das estruturas mais filosóficas que a gente pode abordar,
Porém, água é vida na sua grande maioria, tanto que a gente nasceu, no caso a vida surgiu da água, nós humanos, nós nascemos da água, tanto que quando a gente fala sobre a bolsa dentro do útero materno, tem essa quantidade de água que mantém a gente vivo dentro das suas estruturas, das suas funcionalidades. Então é interessante a gente discutir a conformação e o posicionamento de rios e lagos, principalmente nessa ideia. Se por acaso você quer fazer mapas, estruturas mais visíveis, é interessante imaginar como que a religião, a sociedade, a economia, a cidade vive em torno desse rio. Eu posso também, no caso, já que eu falei sobre estrutura de rios, futuramente falar um pouco sobre a filosofia dos rios e a construção de cidades dentro dessas ideias de uma maneira geral. Então, como primeiro tópico interessante para você colocar um rio na sua cidade, indiferentemente do misticismo, do fantástico, ser simplesmente sociopolítico, econômico e estrutural, pense como isso pode gerar futuramente um conflito. Deixar um rio, deixar um lago próximo pode gerar a seca dele, fazendo com que crie um conflito social, pode ser uma maldição nele, fazendo com que um mago crie uma invasão de cidade a partir dessa estrutura, uma invasão, um cerco, uma construção de uma guerra entre duas cidades, duas regiões, duas populações, ou até mesmo uma guerra interna, onde um lado tem água, outro lado não tem água, fazendo essa brincadeira que pode servir para um lado ou para o outro. Então, de uma forma geral, quando você for estruturar os seus rios e os seus lagos dentro de uma conformação de uma questão sociocultural, imagine as suas funções sociais, culturais e econômicas. Imagina o PEX. Como a política vai ser estruturada em cima dessa questão do rio? Existe alguma religião que estuda isso, ou até mesmo existe algo mais místico, onde o rei precisa banhar-se ou nascer-se desse rio? Ou no caso é algo mais econômico, onde você vai fazer o transporte de mercadoria, ou seja, simplesmente pesca, ou a retirada de estruturas que existe dentro desse rio? Peixes, criaturas, plantas, plantações de uma maneira geral. No caso da cultura, nós temos festivais relacionados, nós temos uma sociedade dentro dessa necessidade. Então pense como o PEX pode interferir nesse rio e como esse rio pode interferir nesse PEX, considerando e construir essas funções mais narrativas. De uma forma geral, se você quer ter uma ideia de como pode trazer o rio como um quesito de fonte de recursos e conflitos, nós temos o Nilo na Cleópatra, em filmes e livros de uma forma geral, onde o rio é vital para o Egito, servindo como uma fonte de água, fertilidade, mas também é um ponto de conflito devido ao controle do curso das inundações. E, obviamente, com isso nós temos a influência econômica e política. O próximo ponto é você colocar o rio ou o lago como uma questão mais de simbolismo e mais de misticismo. É interessante você imaginar quais são talvez alguns aspectos mágicos que possam estar envolvindo dentro desse rio, dentro desse lago. Pode ter uma criatura mágica, pode ter uma divindade, pode ter alguns aspectos da água, alguns aspectos de planta, alguns aspectos de criatura. Anteriormente, a gente estava imaginando como o rio, como o lago afetavam na cidade de uma forma mais estrutural, mais o PEX envolvido. Já no caso aqui, a gente vai envolver no quesito mais mágico, místico, dentro de um sistema mágico, talvez. Se por acaso você não quiser estipular um sistema mágico envolvendo diretamente esse rio, mas você pode estipular um sistema mágico de uma maneira geral e como esse fator mágico afeta o rio, ou como esse rio afeta esse fator mágico de uma maneira geral. É interessante porque colocar entidades relacionadas a isso, ou deidades de uma forma geral, é interessante principalmente como forma de não apenas trazer um conflito, mas trazer dentro de uma jornada do herói, por exemplo. Muitas vezes a gente tem que imaginar, mas como eu posso colocar um chamado para aventura, ou como eu posso desenvolver um mentor, ou como eu posso tirar a pessoa de um bem comum ou de um local comum. Você pode simplesmente colocar um rio ou um lago como uma forma de movimentação e um perigo envolvendo em cima disso. Pode ter, no caso, como tem a maldição que eu coloquei no fator anterior, onde agora você vai ter que vencer ela ou pelo menos estruturar um pouco mais. Eu já fiz um vídeo falando sobre maldições, sobre itens amaldiçoados, como fazer magia das trevas de uma forma geral. Então qualquer coisa, só dá um pulinho lá e com certeza você vai achar um vídeo bem interessante. Mas os aspectos aqui é você imaginar como os seus fatores mágicos estão envolvidos dentro dessa ideia. Se você vai colocar o rio como uma entidade viva, o lago como uma entidade viva, ou alguma criatura, ou alguma planta mágica, ou uma magia envolvente, você pode colocar e imaginar dessa certa forma.
Você pode utilizar da água como meio alquímico para tal coisa, uma planta alquímica para tal coisa, ou simplesmente construir uma criatura ou simplesmente uma magia envolvendo nesse ponto. Então, no caso, o misticismo envolvendo as cidades dentro dos rios, ou os rios e cidades e lagos e assim por diante, você envolve principalmente construções narrativas que têm como principal objetivo trazer um misticismo, uma mágica, uma fantasia envolvendo lagos. Obviamente, você pode simplesmente colocar uma coisa mais de mito, algo que nós vamos abordar futuramente, porém, você pode colocar de uma maneira mais prática, mais direta, como forma de construção narrativa propriamente dita. O rio Estige, na mitologia grega, usado para simbolizar a transição entre a vida e a morte, e o Estige é o rio sagrado do mundo dos mortos, onde atravessa o reino para o Hades. O próximo interessante que você pode abordar é a mudança da paisagem. Esse tópico é mais para a galera que está futuramente querendo construir o seu mapa ou uma movimentação um pouco mais visual. Porém, para a galera narrativa, isso funciona muito bem também, então é um tópico que aborda os dois lados. No caso da mudança de paisagem no quesito de um rio, você pode imaginar que o rio ele meio que percorre. Ao percorrer, ele fere o ambiente. Ferir o ambiente, no caso, vai criando esse caminho, tanto aprofundando quanto a erosão, ou até mesmo abrindo o caminho de uma forma geral. Isso pode futuramente, se tem uma região mais plana, possivelmente construir um lago. Ou até mesmo o surgimento de lagos pode gerar uma modificação de biomas, onde antes era um deserto extremamente cabuloso e agora com o surgimento daquela água, sair de um rio subterrâneo, ou físico, ou químico, ou mágico que seja, vai mudando o ambiente em volta com a existência daquela água, o surgimento de oásis, cidades, no meio de várias coisas interessantes. Tanto que existem diversos cenários onde a origem de uma cidade do deserto, por exemplo, nasce de um oásis ou da lágrima de um deus ou qualquer outro miticismo que você quiser colocar. Mas o legal aqui é você imaginar como o ambiente pode ser modificado em cima do surgimento daquilo. Pode futuramente, no caso, você imaginar uma questão de tempo e espaço, onde eu quero ver como a região que eu criei vai ser modificada pelo rio. Ou como colocar um lago aqui modifica alguma coisa. Ou você pode fazer de um quesito mais retroativo, onde você imagina essa sua região já com o rio, já com o lago, criando o background anterior. Quando a gente fala de mudanças de paisagem, você pode tanto fazer uma mudança futura, como uma mudança presente, quanto uma mudança de passado. Como uma mudança de passado, normalmente é associado a backgrounds da região, backgrounds do personagem, e a história de uma maneira mais anterior, onde você pode considerar que, na minha época não existia esse rio, nós tivemos que ir cortando as terras até que puxada a água do rio e agora o rio funciona muito bem, obrigado. Ou você pode construir uma questão mais pontual, onde realmente a modificação está acontecendo. Por exemplo, acontece a quebra de uma barragem, o rio vai percorrendo, destruindo tudo ao seu local, ou no caso um lago gigantesco que vai sendo drenado de alguma forma, modificando a paisagem em tempo real. Ou você pode muito bem imaginar de uma maneira futura, onde você vai colocando as movimentações e no passar do tempo vai tendo algumas modificações. É um pouco mais complicado pensar isso futuramente, porque a história ela precisa ser contada, mas é uma coisa que você pode imaginar também como uma projeção, como algo futuro, ou como uma profecia, ou uma visão, aí vai da construção que você achar interessante. Então, no caso, você pode imaginar tanto uma modificação anterior, onde você vai criando as conformações do seu ambiente, considerando que aquilo terá ou teria um rio ou um lago, ou a modificação narrativa pontual, onde você vai tendo as modificações e vai colocando o rio e o lago como forma de modificação narrativa mesmo. Nem no caso, aconteceu no Rio Grande do Sul, onde a água foi banhando tudo, criando um lago gigantesco, rios transbordando e assim por diante, ou até mesmo a construção geral das modificações da paisagem com securas, transposições, movimentações, cortes, dissolução de rio e diversos outros elementos, mais aspectos mais físicos do rio propriamente dito, ou de um lago propriamente dito, né? A parte mais biofísica lacustre ou de rio. Então você pode ir construindo essas modificações como forma de construção narrativa prévias, atuais ou até mesmo futuras. Uma coisa que você pode pegar, por exemplo, é o Mar Morto na Bíblia, onde as mudanças de nível de água e a salinização do Mar Morto ao longo do tempo são elementos que influenciam a história, ou até mesmo o Mar Vermelho, que foi aberto para a saída dos hebreus no quesito do Moisés.
Então você pode pegar o lago Kizé dos Aran, em Senhor dos Anéis, que é um lago místico perto das Montanhas Sombrias, que reflete as estrelas mesma luz do dia, mudando os aspectos da realidade da paisagem como a sua construção, de uma forma geral. Próximo ponto que eu acho interessante é a questão do desenvolvimento sociocultural. Mas, Rafa, você não colocou isso no PEX? Sim e não, porque eu vou explicar mais ou menos como funciona. No caso aqui, a ideia de usar o rio e o lago como forma de desenvolvimento sociocultural é você usar esse rio e esse lago meio que como seu ponto de gênios loci. Você vai usar esse rio e esse lago como principal elemento de desenvolvimento sociocultural e esse é o principal ponto que vai ramificar a sua criação. No caso do primeiro aspecto, é você imaginar toda uma cultura, uma sociedade que por acaso tem um rio e um lago próximo. No caso, o rio e o lago corresponde a mais um elemento de conflito que pode gerar em cima da construção prévia que você fez. Já no caso aqui desse desenvolvimento sociocultural primário, é o rio e o lago sendo usado como gênios loci propriamente dito. É você colocar esse rio e esse lago como principal elemento de cultura. Por exemplo, você colocar toda uma cultura em cima disso, toda uma religião em cima disso, toda uma política em cima disso, onde tudo está ligado com o rio. O rio é a fonte de alimento, o rio é a fonte de fé, o rio é o ponto de construção econômica, o rio ele é o ponto de projeção futura, o rio ele é tudo. O rio e o lago é tudo em cima disso. Então, quando você, por exemplo, pega um PEX, um Hermetics, um Grapes, um Sperm ou qualquer outro acrônimo que você achar interessante para a sua construção, até mesmo que você tenha feito com as suas próprias letras, quais são os elementos que vão ser todos interligados? Com o rio, com o lago. Religião, rio e lago. Economia, rio e lago. Topografia, rio e lago. Sociedade, rio e lago. Exército, rio e lago. Festivais, rio e lagos. Projeções, rio e lago. Então, tudo que você for construir será em cima desse rio, desse lago. Até mesmo se você quiser usar algum acrônimo de construção de criatura fantástica, por exemplo, rio e lago. Eu quero fazer um sistema mágico, rio e lago. Quero fazer um sistema tecnológico, rio e lago. Então, interessante aqui, a forma como você vai construir a sua sociedade, a sua cultura, é usando rios e lagos como principal elemento de gênios loci. Qual que é a palavra-chave da cultura que você está fazendo? Esse rio, esse lago, especificamente. Então, interessante aqui é você agora esmaranhar-se dentro desse rio, desse lago, como forma de construção de principal elemento. Tanto que o primeiro ponto também você considera mais como um quesito mais de plot. Eu vou construir um rio como forma de mudança de não sei o quê. Eu vou fazer um lago como um conflito para a movimentação do protagonista, do antagonista. Já aqui é mais estruturalmente. É o desenvolvimento sociocultural a partir desse ponto onde tudo vai girar em cima dessa construção. O Mar Interior de Shot El-Girid em Duna, do Frank Herbert, onde a sociedade Frame valoriza a água muito mais que qualquer outra coisa, onde os corpos de água são venerados como preciosos e raros, moldando toda a cultura do planeta Arrakis. Um próximo elemento interessante é o quesito que a gente fala sobre lendas e histórias, no caso, mitologia de uma forma geral. É interessante que quando a gente fala sobre mitos e lendas e mitologias de uma forma geral, estamos dizendo sobre como as histórias influenciam diretamente na sociedade e na cultura, sendo verdade, sendo mentira. De uma forma geral, quando a gente separa religião e mitologia, é que a mitologia são histórias ficcionais com base verdadeiras para gerar algum tipo de contribuição ou moldagem religiosa. Já no caso de religião, é algo muito mais palpável, de uma certa forma, onde aquilo é uma verdade. E aquela verdade vai moldar as suas ideias e moldar os seus pensamentos. Então, quando a gente for falar aqui no quesito de mitos e lendas, são histórias ficcionais que podem ter um quê de verdade ou não, e nas bases religiosas são outros pontos que a gente pode abordar futuramente, que eu acho interessante a gente falar a diferença entre mitologia e religião de uma forma que é bem interessante essa construção. Mas, de uma forma geral, quando a gente vai falar sobre mitos e lendas relacionados a lagos, relacionados a rios, é você colocar como as histórias ficcionais
daquele universo, então é como se fosse uma história ficcional dentro da sua história ficcional? Exatamente! São verdades parciais, mentiras veladas, que vão construindo todo o imaginário, uma psique daquela região. Colocar esse ponto, onde obviamente pode colocar juntamente com o quesito de problemáticas e conflitos, só que aqui é interessante você colocar meias verdades e meias mentiras nos quesitos das suas histórias. Naquela região existe uma criatura no lago. Será que existe mesmo? Ou são apenas histórias que a galera conta para que a pessoa não chegue perto daquele lago? Estão dizendo que aquele rio é amaldiçoado. Então será que as pessoas elas evitam aquele rio como forma de fugir da maldição? Mas na verdade lá existe uma quantidade gigantesca de ouro, então a galera finge ter alguma coisa ali. Ou no caso, aquele lago é abençoado, onde tem a cura de todas as doenças. Na verdade, não. Mas aquela cidade, aquela região, aquela vila, aquela população diz que sim, como forma de modificação do ambiente para que as pessoas vão até lá, aumentando o turismo de uma forma geral. Então, interessante aqui são construções de micro-histórias que vão modificando ao pouco o quesito da sociedade e cultura. É você deixar a região um pouco mais viva no quesito de diversos. Então seria mais ou menos como você, mestre de RPG, colocar uma história onde as pessoas falam: não, dizem que aquele lago lá tem tal coisa. Os aventureiros vão até lá e descobrem que na verdade existe uma outra coisa envolvida, que pode estar diretamente ligado a plot de um personagem ou um arco que o mestre queira fazer. O interessante de você deixar e construir essas pequenas verdades, pequenas mentiras, é deixar vivo de uma certa forma que instigue os jogadores, os leitores ou qualquer um que está usufruindo do seu universo ir até lá. Ou simplesmente, mesmo que ele não vá até lá, fique aquela pulga. E se eu não for até lá? Esse que é o ponto mais interessante quando você for colocar. Então aqui você pode construir meias verdades, meias mentiras, com o objetivo de construção e ambientação e simplesmente um aprofundamento do seu cenário. Se por acaso você achar interessante valer a pena ir até lá para construir algo mais e fazer coisas mais verdades, mais mentiras, perfeito. Se não, são simplesmente boatos e ganchos narrativos interessantes que caso você esteja construindo um universo e queira que as pessoas joguem ou usufruam, você vai deixando ganchos narrativos. Dizem que tal coisa acontece. Deixa algo por aberto e quando alguém for lá, um mestre achar interessante, puxa, eu acho que vale a pena puxar isso, você já criou um gancho narrativo interessante. Ou no caso, você é escritor, deixa um gancho narrativo para caso você achar interessante utilizar, você já tem algo criado e fortificado para construir algo bem mais legal. E o interessante, você pode usar como exemplo, é o próprio Lago Ness, na Escócia, onde é famoso pelas lendas do monstro que acontece lá, ou o Lago de Avalon, em As Brumas de Avalon, onde é envolto de lendas arturianas e onde o lago é associado à Dama do Lago, montado a história de Camelot e assim por diante. Então, pessoal, existem diversos outros elementos que você pode usar do lago, quis trazer alguns como forma de intensificar. Você pode, por exemplo, usar os rios e os lagos como forma de elementos transformantes, como elementos metafóricos, portais de diversos universos. Então, existem muitos e muitos elementos que você pode usar o seu lago, os seus rios como forma de construção narrativa. Então, o legal aqui é você imaginar como você pode transformar esse rio e lago como um elemento a mais e vivo para o seu universo. Novamente reforçando, se por acaso você quer deixar o seu rio e o seu lago de uma forma um pouco mais direta, com um conhecimento mais profundo, eu posso fazer um vídeo futuramente, se vocês acharem interessante, só deixar aqui nos comentários ou pedirem lá no canal do Discord, que com certeza eu vou construindo e vou fazendo aí para vocês. Porque existem elementos de rios como formação de território, como questão de limites, ideias de ecótono, junção de microcosmos, identificação de diversos outros fatores, além do fator físico-químico da região lacustre e região mais de rio. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, porque com certeza eu vou trazer mais elementos e discussões diversas, além de reviews, análises e outras primeiras impressões de diversos elementos dos mundos fantásticos, ficções e assim por diante. Use e abude as suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!